Olá, transcendente! Você já ouviu a frase honra teu pai e tua mãe e teus dias serão acrescentados na terra? Com certeza você já deve ter ouvido isso em algum momento, né? Eu já ouvi várias vezes. E eu fiz uma interpretação completamente errada dessa frase. Esse mandamento, além de um princípio moral, ele esconde um segredo da criação da realidade. Como eu falei para você aqui, quem está me acompanhando em todos os vídeos do canal sabe que eu vou começar uma série de vídeos falando sobre os segredos ocultos da Bíblia. Então aqui eu já vou dar uma pincelada de algumas coisas e já vai, expandir a sua mente. O que poucos sabem é que pai e mãe pode representar muito mais do que os nossos pais biológicos. Vai muito além dos nossos corpos, dos nossos pais biológicos. E se eu disser que essa frase também se refere à união entre o consciente e o subconsciente? Fica comigo que você vai entender como é que esse simples mandamento pode transformar a sua vida. Meu nome é Mônica Viana, esse é o canal Transcendência Mental. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, não segue o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo. Toda semana saem vídeos novos aqui com conhecimento de espiritualidade, física quântica, lei da atração, leis universais, mente humana, crenças limitantes, tudo que tiver a ver com a criação da realidade, eu vou te ensinar aqui a limpar seus bloqueios emocionais, enfim. Entra no grupo gratuito de transcendentes que está aqui embaixo, me segue nas minhas redes sociais e vamos lá para o tema do vídeo. Na visão tradicional, honrar pai e mãe significa respeitar, cuidar deles, né? Dar aquilo para eles como se fosse reconhecer a dádiva da vida que ele nos deu. Isso daí, tudo bem. Temos que fazer enquanto seres humanos, mas se a gente expandir esse conhecimento, se a gente levar um pouco, sair do pé da letra e levar para a metafísica, para o lado espiritual da coisa. O pai, ele representa o aspecto divino criativo, ativo da criação. Já a mãe representa o aspecto receptivo e manifestador, ou seja, um joga a informação e o outro gera a informação. Esse é um princípio universal. Tudo no cosmos tem a influência da polaridade, né? Sempre tem o emissor e o receptor. Tudo funciona dessa forma. O céu e a terra, o espírito, a matéria, tudo tem esse conceito. Então, eu vou te dar algumas visões de como esse conceito pode ser utilizado na vida prática, tá? Saindo um pouco dessa parte da Bíblia, que as pessoas tiraram uma interpretação limpa e seca, preto no branco, como se fosse ao pé da letra. A gente sabe que a Bíblia ela é uma simbologia, né? Ela foi escrita através de simbologias. E se você for ler com a sua mente consciente, com seu fator crítico, você vai levar tudo ao pé da letra. Mas se você deixar a sua alma reconhecer a verdade, você começa a pegar interpretações diferentes. E eu vou dizer o que é que eu achava sobre esse mandamento. O que é que eu acreditava sobre isso? Que tinha um Deus carrasco, que toda vez que eu fazia alguma coisa errada com meu pai, com a minha mãe, que eu não respeitava, eu gritava, eu fazia alguma coisa, os meus dias seriam diminuídos na terra. E eu ouvi isso muitas e muitas vezes nas igrejas, em casa. A minha irmã também escutou, a minha irmã tinha essa crença também. Nossa, toda a vida ela dizia, eu sei que eu estou fazendo isso, eu sei que se eu falar tal coisa, eu não posso falar tal coisa porque senão meus dias vão ser diminuídos na terra. Como se tivesse um Deus tirando o teu tempo de vida cada vez que você desrespeitasse seus pais. Só que não é muito bem por aí não, tá? Isso daí é realmente uma visão muito pequena da realidade. Eu acreditava nisso também. É tanto que eu lembro que eu era criança. Toda vez que eu ia contra alguma coisa que a minha mãe falava, ou ficava com raiva, ou meu pai, eu pensava assim, vixe, meus dias estão sendo diminuídos na terra. Aí eu ficava assim, será que se eu pedir perdão, será que se eu pedir perdão limpa tudo e zera a minha dívida? Olha a cabeça que eu tinha. Então, se eu tinha esse pensamento, você também tinha. Eu não era a única pessoa na Terra que tinha esse pensamento, né? Então, eu vou te dar visões metafísicas de como esse princípio pode ser utilizado, que você vai ver, nossa, faz muito mais sentido. Por que honrar pai e mãe aumentará seus dias na Terra? Pensa comigo. Uma das visões é, se você vive em harmonia com a sua origem, com a sua essência, teoricamente, e na prática, a sua vida, o seu corpo, ele dura mais. Por quê? Porque você não vai ter estresse, você não vai ter raiva, ódio, rancor. Pensa comigo, quais são as pessoas que a gente tem mais problemas, geralmente? São as pessoas próximas, que estão próximas da gente. Muita gente tem problema com pai, com mãe. Então, se você guarda aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento, a sua vida diminui, o seu tempo de vida diminui. Por quê? Você está gastando energia vital para manter aquela raiva acumulada,
aquele problema acumulado. E aquilo causa um descontrole no seu corpo físico. Você acaba adoecendo, você fica com a sua imunidade baixa, enfim, destrói o corpo físico de alguma forma, dependendo da sua situação. Então, se você alinha isso, se você perdoa seu pai, perdoa sua mãe, até porque eles não fizeram nada com você, eles só fizeram aquilo que sabiam. Então, se você libera essa carga emocional, independente deles serem ou não as melhores pessoas do mundo, você acaba entrando em equilíbrio e isso causa longevidade. Na verdade, isso é o segredo da longevidade, né? É a gente deixar o nosso corpo fazer o que ele tem que fazer, porque ele só adoece porque a gente fica guardando coisas que não são importantes e aí ele tem que gastar muita energia para manter isso guardado dentro de nós e não sobra energia para ele cuidar de si, para ele fazer o natural que é dele mesmo. Então, o primeiro princípio é o honrar pai e mãe tem a ver com isso. Mas também tem outras partes que esse mandamento pode ser utilizado na sua vida. Preste atenção, é um simples mandamento que você pode utilizar para várias questões. Tem uma questão também, tem um aspecto kármico, né, kármico de reencarnação. Geralmente a gente nasce e tem algumas questõezinhas ali, fazem a gente acreditar que a gente tem umas questõezinhas para resolver, né, com as pessoas que estão ali próximas de nós. E aí é como se fosse por isso que a gente encarnasse perto dessas pessoas. Então, se eu honro essas pessoas, teoricamente eu vou pagando minhas dívidas kármicas. Então, se você é aquela pessoa que acredita em karma, que sabe que tem outras vidas passadas, outras experiências, quando você ganha consciência e sabe que não precisa guardar rancor, mágoa, ódio, o que acontece? Você equilibra essa dívida kármica também. Mas, trazendo agora um pouco para a realidade física, o consciente e o subconsciente é como se fosse, o consciente é como se fosse o pai e o subconsciente é como se fosse a mãe, como eu já expliquei. O consciente é aquele princípio ativo da criação, já o subconsciente é quem gera, não é verdade? Então, assim, não adianta nada você ser racional e não gerar a ideia que você botou no mundo. Então, os dois têm que andar em congruência. É o que eu sempre falo aqui nos vídeos. Lembra? Parece que tudo se encaixa, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos. Seu consciente e seu subconsciente têm que andar de mãos dadas. Se eles não andarem, a sua criação não vai acontecer conscientemente. Você vai atrair aquilo que está no seu piloto automático. E, geralmente, são bloqueios sabotadores, são programas sabotadores. Então, a única forma de você romper com isso é se você honrar seu pai e sua mãe, que é a sua mente consciente e a sua mente subconsciente. Outro conceito também, que tem a questão do yin e do yang. A gente sabe que o yang é a energia masculina e o yin a energia feminina. Muita gente confunde essa questão de yin e yang achando que o homem é o yang e a mulher é o yin. Mas, na verdade, todo ser tem que ter dentro de si o yin e o yang equilibrados, senão ele vai sempre necessitar depender de alguém. E essa dependência uma hora vai causar dor. Então, todo ser, nós estamos aqui para equilibrar o yin e o yang. E, Mônica, como é que eu faço para equilibrar isso? Quando você tem o yin, vamos dizer assim, enfraquecido, em falta, é porque você faltou, você você tem que trabalhar o amor próprio, a sua própria segurança, o soltar, muita coisa você tem que trabalhar ali por conta de coisas que você passou na infância. Quando você tem o yang a ser trabalhado, porque falta ação em você, falta pensar, você é muito emocional. Então, o equilíbrio da consciência com o subconsciente é o que cria a realidade de forma perfeita e consciente, porque você tem uma ideia, você pensa sobre ela, você joga no subconsciente e o subconsciente não tem nenhum bloqueio que impeça essa ideia de entrar. E aí o que ele faz? Ele vai gerar essa ideia. Quando ele gera essa ideia, quando ele pega essa informação que entra lá para o subconsciente, que é a mãe, o que ela faz? Molda a realidade para que aquilo chegue na nossa vida. É assim que, para você ver como tudo leva à criação da realidade. Então, honrar pai e mãe está muito além do que simplesmente acreditar que se eu gritar com a minha mãe ou com meu pai, Deus vai lá e tirar meus dias na terra porque eu estou desonrando com eles. Não é sobre isso definitivamente, tá? Não é sobre esse aspecto moral. É óbvio que você tem que respeitar os seus pais, sim, mas a gente não tem consciência disso quando a gente é criança. A gente vai tendo agora. Depois que você começou um processo, você entende que eles deram o que puderam, porque você também dá o que pode. Então, você vai soltando essas questões, essas amarras. Por isso que é importante você perdoar as pessoas. Por quê? Porque você vai equilibrando, você vai honrando ali literalmente o seu pai e a sua mãe, você evita de criar conflitos internos emocionais
e isso aumenta a sua vida na Terra também, certo? Então, tire o conceitozinho habitolado dentro da caixinha que as pessoas pregam por aí e expanda esse mandamento, porque só esse mandamento aqui já resolve muita coisa na sua vida. Você já prestou atenção como é interessante? Vai ficar mais, por quê? Porque eu vou dar uma série de vídeos explicando isso melhor. Vou destrinchar os cinco livros da Bíblia, onde eu vou explicar a visão metafísica do que significa de fato aquilo, e isso vai expandir exponencialmente a sua mente. Eu já estou até animada para que chegue logo esse dia. E eu quero te fazer um convite também, para você que é terapeuta, para você que está fazendo transição, para você que tem vontade de ser terapeuta. Hoje eu vou dar uma aula exclusiva para ensinar, para falar o que foi que eu fiz para poder lotar a minha agenda. Por que que eu fiz isso? Muitas pessoas me perguntaram, Mônica, eu atendo muitos terapeutas, né, todo dia. Eu sou hipnoterapeuta e atendo muitos terapeutas que, antes de querer se curar, eles perguntam, Mônica, como é que você faz para lotar a sua agenda? Eu estou no seu grupo, é sempre gente entrando, os grupos são lotados, o que é que você faz? Onde é que você traz essas pessoas? Então, assim, para essas pessoas interessadas, a pedido delas próprias, eu vou disponibilizar essa aula. Então, é uma aula ao vivo que eu vou dar hoje às 20h20. Então, se você quiser participar dessa aula, entra no link aqui do grupo gratuito de Transcendência, que eu vou disponibilizar o link lá 10 minutos antes da aula, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer para honrar pai e mãe na prática, né? Eu não gosto só de dizer o quê, mas eu gosto de dizer o como fazer. Então, eu vou te dar aqui coisas práticas para você fazer para começar a honrar seu pai e sua mãe, para honrar seu pai e sua mãe, não só o seu pai e sua mãe biológicos ali físicos, como também as outras visões desse mandamento. Agora que você entende esse mandamento como uma nova ótica, como é que você vai utilizar isso na prática? Vou te dar 3 práticas poderosas para você começar a utilizar esse mandamento, tá? Comece a falar frases positivas durante o seu dia que estejam em congruência com aquilo que você quer. Lembre-se, mente consciente e subconsciente tem que andar em alinhamento. Então, o que é que você precisa fazer? Se você quer uma vida diferente da vida que você tem, você não pode continuar falando negativo sobre a sua própria vida. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ah, eu tenho uma dívida, ah, não sei o quê. Como é que você quer conscientemente atrair uma nova vida se você só fala os problemas da sua vida? Então, você tem que andar em congruência. Você tem que vigiar e orar, sempre. Vigiar e orar. Vigia os seus pensamentos e orar é o quê? O verbo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você joga para o universo. Certo? Então, comece a falar frases mais positivas, como se aquela sua vida que você imagina na sua mente já fosse real, mesmo que não seja. No começo vai soar estranho, vai soar como mentiroso, sua mente vai dizer que você está mentindo, está ficando louca. Mas continue que uma hora você vai convencendo a sua mente ali da nova realidade. Não adianta você ir simplesmente imaginar e ficar se reclamando da vida o dia todo, certo? Outra coisa é uma visualização criativa. Tire momentos do seu dia para você visualizar a vida que você deseja. Só que foque em sentir aquilo como real, tá? Lembrando que toda vez que você for visualizar, sempre visualize. Não é que você vai limitar o universo, que o universo é ilimitado, tá? Mas assim, para você convencer sua mente mais rápido e para você não ficar à mercê dos seus bloqueios internos, o que é que você vai fazer? Você imagina coisas pequenas por enquanto. Vai acostumando a sua mente a criar a própria realidade. E aí, conforme você vai criando pequenas coisas, você vai aumentando ali o patamar das coisas. Porque se você for logo com uma coisa gigante, a sua mente vai ser difícil de aceitar. Por quê? Porque você tem crenças limitantes, bloqueios sabotadores. E aí é até perigoso você atrair uma coisa grande com todos esses bloqueios. Então já vai uma dica também, limpa esses bloqueios também, certo? E aí, para você limpar esses bloqueios, você pode começar com auto-hipnose, com meditações. Tem várias meditações, auto-hipnose para aquilo que você deseja. Então, comece ali o processo de reprogramação mental. Se você não sabe fazer, só procure um terapeuta, alguma coisa assim. Mas você pode começar isso já hoje. Você não vai, ai meu Deus, mas eu não tenho como pagar terapia. Começa hoje, desse jeito, vai falando coisas diferentes, falando coisas de acordo com o que você quer que a sua vida, que o universo traga para você. Visualize isso de uma forma a você sentir que é real.
Enquanto você não sentir que é real, isso não vai acontecer. E vá reprogramando o seu subconsciente. Pegue exercícios de crenças limitantes. Aqui no meu canal tem vários exercícios de crença limitante. É isso, inclusive, que eu ensino lá no Código da Manifestação, que encerrou as vagas recentemente, que é a limpar essas crenças. Então, assim, busque limpar sua criança interior, principalmente se você quer atrair coisas grandes, que é para ela não te sabotar lá na frente. Então, honrar pai e mãe é mais do que respeitar os pais biológicos. É um código espiritual para equilibrar sua mente consciente e seu subconsciente, equilibrar sua energia. Quando esse alinhamento acontece, a sua realidade muda completamente, você se torna uma co-criadora ou um co-criador consciente da sua própria realidade, e não alguém que só reage aos infortúnios da vida, a sua própria criação inconsciente. Então, se você gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, manda no grupo da família, as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso, porque quer uma crença mais limitante que essa? Quando você acredita que honrar pai e mãe é simplesmente só respeitá-los, porque senão você vai ser castigado e seus dias vão ser tirados da terra, isso é muito limitante, isso causa muito medo e não é nada confortável. Né? Porque a gente é ser humano e a gente sempre comete um erro aqui, outro acolá. Então, se você acredita que seus dias vão ser tirados, caso você não respeite seus pais, o que vai acontecer de fato é o que vai acontecer, porque tudo que você acredita se manifesta na sua vida. Então, vamos começar a ter uma visão diferente das coisas e entender as coisas por trás entender o que está escrito nas entrelinhas. E a frase de hoje para quem chegou até o final do vídeo, a frase de hoje é: eu honro pai e mãe. Coloca aqui. Eu honro pai e mãe. Até o próximo vídeo.